Olá, desejo que você esteja bem. É muito bom estar aqui em mais um episódio do podcast Solution Hunters, o Despertar. É um podcast que tem o objetivo de prestar, né, um serviço de utilidade pública, que é oferecer um conhecimento acessível e com seriedade intelectual para você que nos acompanha. Bom, você que está chegando aí hoje, eu sou Rafael Juliano, me chamam, né, de Rafa, sempre a caminha para Rafinha, alguma coisa assim, mas é Rafael Juliano. Entre os meus fazeres, né, a minha de carreira, eu trabalho com a psicanálise clínica, cuidando de pessoas, também, né, estou em uma formação de gestão de carreira, gestão de liderança. Me graduei em Sociologia pela Universidade Estadual de Montes Claros. Estive em sala de aula até 2016. Sou escritor, estou indo para o meu 5º livro e, nesse bojo, eu trabalho com a escrita dentro, né, da atividade terapêutica da psicanálise e também trabalho com a escrita criativa, são as oficinas que ensinam, de fato, né, quem quer escrever melhor. Estamos aqui para tentar caminhar com um pouquinho mais de lucidez, né? Esse é o nosso objetivo e nós estamos finalizando o ciclo de conversa que, acredito, mais mexeu com as pessoas que acompanharam desde o início, né? Nós estamos falando sobre o desenvolvimento do ser humano. Iniciamos falando dos bebezinhos da infância e agora nós estamos falando de pessoas com 18 anos em sua interação com a família, né? Para isso, como sempre, eu fui atrás de quem tem experiência, de quem tem robustez teórica, de quem, sobretudo, serve a comunidade com o seu trabalho. Está conosco hoje Shirley Teixeira, terapeuta sistêmica, né? E também como meu anticarreirista, né? E que mais, Shirley? Seja bem-vinda. É um prazer muito grande ter você aqui, né? Eu sempre digo que são raras as pessoas que nos deixam confortáveis. E quando eu estou com você, eu sempre me sinto muito confortável para ser quem eu sou, para dizer o que eu penso, sobretudo dizer o que eu penso sobre o nosso trabalho em saúde mental. Então, é um prazer de verdade ter você aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, Rafa. Eu também fico muito honrada, né, de poder ser verdadeira, de poder trocar com você minha experiência e com muita verdade. Eu falo que é do coração. Tudo que eu faço, inclusive aquilo que nem sempre foi bem visto, né? Porque quando anticarreirista, né, a gente faz uns Sim, movimentos na vida isso. é, Que que as pessoas não acaba... entendem, né? Só Exatamente. a Então, gente. eu formei pedagogia pelo Unimontes. Me sinto super confortável sendo pedagoga, né? E mais ainda hoje, quando eu consegui transformar essa pedagogia dentro de mim. Não é para o outro, não é para fora, mas é o sentido que eu dei para esse processo da pedagogia, que é lidar com a vida humana, né? Hoje o meu trabalho é totalmente dedicado a ajudar na intervenção, acho que eu posso dizer assim, ou melhor, conduzir processos, né? Porque a pedagogia trabalha essa parte da condução de processos e dentro do autoconhecimento. Sempre me encantou a parte da plasticidade neural, modificabilidade cognitiva, então fiquei quase 25 anos atuando na educação, em escola, de sala de aula, gestão acadêmica de escola, sempre na rede privada, algumas experiências em processos sociais, filantrópicos, e isso foi mexendo muito comigo. Então, lá por 23 anos de carreira, eu resolvi dar um novo caminho, né, para a pedagogia, instalar um novo processo a partir de toda essa preparação que eu vim fazendo. Sim. Então, sempre gostei desse processo aí que envolve autoconhecimento. Estava um pouquinho subentendido depois que eu consegui dar nome, né, para tudo que eu estava Sim. querendo fazer. E hoje atuo como terapeuta sistêmica, né, nessa visão integrativa do olhar para o todo, uma versão holística, para ajudar na compreensão dos processos. Então, é como se eu ajudasse, né, nessa caminhada, desse Sim. a mão aí para quem deseja olhar para as suas próprias questões, para a sua individualidade. E hoje eu considero assim, apaixonado por isso que eu faço, sabe? Porque é muito verdadeiro, é muito individual, muito respeitoso. Sim. Ô, Cílio, já, então, aproveitando, né, que você falou da anticarreira, né, que você fez, inclusive, uma espécie de uma transição, mudança, a Casa Luz, posso
falar um pouco. Luquinhas, se você puder fixar a logo da Casa Luz para a gente. A Casa Luz, então, foi, digamos assim, o ápice de toda essa comunhão interna, né? A Exatamente. comunhão interna. A psicanálise, para mim, também, ela faz parte de uma comunhão interna. Eu adoeci, uma depressão muito forte, e me curei e vi ali que era um sacerdócio. Então, para mim, ela faz sentido, primeiro. Assim como a pedagogia, meio que você falou, né? Então, a Casa Luz, né, do Saber Experience, eu hoje sou participando da comunidade, né? Na verdade, é uma comunidade terapêutica, algo que nós vemos em poucos lugares. Não é uma clínica de 4 paredes, mas existe a oportunidade terapêutica você fazer na rede, no gramado, ou seja, uma nova proposta para cuidar de pessoas. Fala um pouquinho para a gente, nós vamos falar mais profundamente em um outro programa, mas a Casa Luz é algo que realmente me encantou. Fala um pouquinho para a gente. Foi um processo do coração mesmo, né? Algo pulsava dentro de mim, até que a gente chegou no nome, né? Mas isso aí já existia, eu só não consegui nomear, né? A gente vai sentindo, vem um processo, eu precisava materializar alguns processos que eu já tinha claramente assim na minha mente. Então eu comecei pensando o que eu ia fazer. Então eu organizei, olha, qual é o campo que eu vou atuar, e eu não tinha dúvida que era no campo da educação. Mas era uma educação diferente, uma educação para a vida, né? Uma educação que pudesse favorecer as escolhas das pessoas, como eu vivi, né, esse processo. Aí, e o campo onde que eu atuaria, com que pessoas e que resultados eu esperaria. A partir daí foi consolidando, né, tudo isso que a gente tem hoje lá na Casa Luz, que é esse espaço de aprendizado, esse espaço de experiência, esse espaço de abertura para o novo e para o cuidado, porque não dá para a gente não cresce sem ser cuidado nas nossas necessidades, né? Sim. Esse som aí tá tranquilo, Luquinhas? Só coisa orgânica é assim, né? Não vamos editar nada, vamos ser verdadeiros. Tá ótimo, é a verdade. A Casa Luz me impressionou muito porque a minha formação psicanalítica, apesar de ter morado 17 anos em Belo Horizonte, não foi em Belo Horizonte, né? Porque em Belo Horizonte existe um ciclo muito fechado na psicanálise lacaniana, que não me convenceu, né? Então, eu fui buscar em São Paulo e no Rio Grande do Sul, né? Ferenczi, Winnicott, Mellencamp, que são bem originais, assim, são bem casa-luz, né? A experiência horizontal com o cuidado com o outro. Então, eu percebo que nós estamos questionando os velhos métodos, não é? 4 paredes, muita fala, abstinência de palavras por parte do psicanalista, estou falando, né? da minha área. E eu acredito que a Casa Luz também veio através de muitos questionamentos seus sobre nossa, isso tem dado certo, né? Sim. Esse tipo de aprendizagem. Exatamente. Caixinhas, né? Para romper caixinhas. E, ao mesmo tempo que é bem profundo, tudo que a gente realiza tem a simplicidade. Sim. Né? Tem aquela sutileza ali do simples e, ao mesmo tempo, transformador. Eu costumo dizer que quem vive as experiências do que a gente oferece lá, de verdade, e acolhe, porque já está um pouco preparado. Eu costumo dizer que quem chega, por exemplo, no sistema que eu aplico, né? Que eu aplico um processo que promove inversão neurolinguística, que foi uma das últimas formações minhas e que veio assim, selar tudo o que eu acreditava. Né? Porque eu estava ali ainda no campo cognitivo, da mudança estrutural do cérebro. Aí, de repente, eu consegui associar uma mudança também interna que vem do sentir. Então, assim, para mim foi tudo. Eu falei assim, olha, eu tô onde eu queria chegar. Eu vivi um processo de preparação, na verdade. Sim. Isso é muito interessante, né? Tirar as pessoas das caixas. Eu não sou uma caixa, né, de Colgate, você numa lata de Nescau. E hoje, para mim, na minha formação, o que mais enriqueceu foi, inclusive, sair de São Paulo e ir fazer uma especialização no Rio Grande do Sul em contemporaneidade. E o que mais falávamos, né? Sair das caixas. Nós temos uma tendência muito grande de patologizar
tudo, não é? E isso vem dessa necessidade de norma, de normatizar, né, como que deve ser o processo. Olha, o paciente chega, né, no set analítico, tem o divã, tem a poltrona. Hoje nós temos lugares que nem divã tem. O divã é um momento de cumplicidade, não é um móvel, né, para a psicanálise. E isso cumpre uma agenda, né, de patologização das pessoas, de deixar todo mundo na normose, porque tolher a criatividade faz com que as pessoas sejam, digamos que, colonizadas com maior facilidade, né? O pensamento crítico ele consegue destronar tiranias, inclusive emocionais. Eu estou falando num campo bem assim... Campo mental, né? Também tem a caixinha mental, né? Eu estou falando da verdade aqui, né? É tanto que eu percebo muitos adolescentes, quando começam o amadurecimento emocional, os pais param de pagar a terapia, né? E você vê não porque o adolescente confronta, mas porque o adolescente começa a conseguir elaborar as questões e dialogar. E muitos cuidadores, falando de adolescentes, né, cuidadores, não estão preparados para o diálogo, né? Sim. Isso é interessante. Então, na Casa Luz é isso. Nós vamos fazer um episódio lá, né? Faz questão. Nós vamos sair do estúdio, vamos para lá, vamos apresentar para as pessoas. Não, é uma metodologia diferente, porque o material, o espaço, o ambiente faz parte, né? Sim. Nós vamos lá, eu faço questão. E, continuando, um homem, uma mulher, não é? Que passou na faculdade, ainda é estudante, mas é homem, mulher, né? Começou a trabalhar e está na casa do papai e da mamãe, sobre as regras do papai e da mamãe. Eu percebo muita tensão hoje, né? Ao mesmo tempo em que a pessoa, o homem de 40, 45 anos, quando já fica na casa dos pais, já não tem tensão nenhuma, tem muita comodidade. O que você tem visto no seu trabalho, o que você tem sentido sobre essa relação do adulto, do jovem adulto de 18, 19, 20 anos, na interação com sua parentela, né? Com a sua família? Olha, eu vejo, para mim, vou estender um pouquinho a explicação, mas eu começo falando sobre o lugar. O principal ponto é saber o lugar de cada um. E eu me coloco também, nós pais, né, como mãe de uma jovem, a gente se vê muitas vezes confusos nesse lugar que a gente ocupa. Até por conta do que você disse. Os meninos hoje têm uma argumentação muito completa. Né? Minha filha entende de filosofia, ela articula comigo, né? Nós vamos fazer episódio com a Ana também, né? Artista. Ela revida, ela fala, não concordo, né? Quando eu uso muito a palavra correção, que eu faço um trabalho corretivo e preventivo. Ela, mas por que você usa corretivo? E ela insiste, eu preciso também insistir, porque se tornam dois adultos debatendo e eles têm muita informação. Mas aí, por outro lado, eu fico muito feliz e eu me sinto assim privilegiada de ter a informação que eu tenho em relação a essa questão do lugar. E conseguir me posicionar diante de algumas situações, né? De dizer, assim, olha, eu sou a sua mãe, né? Eu nasci primeiro. Então, são coisas muito simples e que fazem com que o filho vá para o lugar e que eu também ocupe o meu lugar, inclusive no campo emocional. Inclusive, você acredita que isso deve acontecer na falta do argumento do pai e da mãe? Se o jovem, porque eu percebo muito hoje na clínica, essas pessoas de 19, 20 anos argumentando e eles deixam os pais em silêncio. Porque os pais não têm a argumentação que eles têm, porque talvez não tiveram a oportunidade que eles tiveram de ir à universidade, né? Lutaram muito, mas não tiveram o que eles têm. Você acredita, eu até já sei a sua resposta, mas que esse lugar, ele continua sendo, inclusive, se não houver argumentação do pai e da mãe? Com certeza. Esse lugar, ele é inegociável. Ou seja, a filha tem que calar. Tem que calar. Mesmo com a argumentação. Exatamente, interessante. sabe? E é muito postura.
é uma coisa muito sutil. Então, Sim. muita gente fala assim, mas o trabalho que você faz é o quê? Eu falei assim, vamos experimentar a primeira sessão? Se você se sentir confortável, está tudo bem. Se não, também está tudo bem. Também não adianta o papai e a mamãe Porque é de dentro explodir, para né? fora, exatamente, não adianta. Porque essa questão do lugar, ela não muda. Sim. Né? O filho pode ter saído, se Sim. deu bem, já tem sua renda, já ganha muito, não muda. Acredito então, muito nisso. Ele veio dali. Né? A questão é de onde que você veio e nunca pode negar. Inclusive, eu pensei, né? Olha, ao me apresentar, eu pensei em falar justamente isso, né? De que solo eu venho. Sim. Né? De que solo que eu venho. Então, as minhas raízes se nutrem onde? Né? Se nutrem numa família humilde, um pai que estudou até a 4ª série. Foram 12 gestações, eu sou a 12ª filha. Então, isso tudo representa o meu lugar de humildade. Sim. E, às vezes, a gente precisa falar isso para os filhos. Né? Não precisa argumentar nem debater. Só falar. Eu Sim. nasci primeiro. Interessante, né? Eu sou o mais velho de 3. E nós temos uma relação muito amorosa e carinhosa, né? E eu percebo o respeito que eles têm por mim. Apesar, lá em casa, eu sou o que mais saiu da caixinha, né? Assim, fui morar fora, né? Sociologia, psicanálise, enfim. Oficina de escrita criativa para os moradores de Rua de Belo Horizonte. Então, esse aqui tá fora, né, da caixinha da minha família, inclusive de gerações passadas, né? Mas eu percebo o respeito, sabe? Do meu irmão, da minha irmã. Essa coisa do vir primeiro realmente Sim. tem uma lógica. Exatamente. É isso, e eu trabalho com crianças de qualquer idade, né? Eu faço essa relação aí através de metáforas, né? O que nasce primeiro, né? Então, uma cidade, a primeira igreja, a primeira praça, aquilo ali deu origem às demais relações e experiências numa comunidade. Isso acontece também na família. Sim. Então, esse jovem aí, ele precisa... Hoje, é muito claro que eles não compreendem o lugar deles. No geral, nós não compreendemos. No geral... Porque a gente trabalha que nós somos uma tecnologia avançada em relação aos nossos pais. Né? Nós temos, aí eu vou explicar isso para eles. Falei assim, olha, você sabe mais, sim, em algumas questões. Mas quem nasceu antes tem uma experiência diferente. Então, isso precisa ser levado em consideração. Né? Então, a gente trabalha nessa lógica para que ele enxergue o lugar, né, de humildade. Inclusive, tem uma frase muito boa dentro do sistema que a gente trabalha, que é diante dos pais, o lugar mais alto que eu posso ficar é no chão. Sim, que bonita essa frase. Em relação aos jovens adultos, que de fato se rebelam contra essa ordem, né? De alguma maneira, saindo da casa dos pais, indo morar numa kitnet. Nós sabemos que existem casos e existe, às vezes, a omissão dos pais, vai. Eu acredito que é uma omissão, não acredito que do lugar de onde estão, com a experiência que têm, não seria essa saída. A sua percepção é que a volta, ela é sempre possível ou esses rompimentos nesse momento da primeira adultice, eles são normais, né? Às vezes eles nem mudam, eles ficam fora, viajam e voltam. De fato a consolidação de uma personalidade, né? Que a adolescência terminou e se consolidou uma personalidade. Sim, eu tenho visto, né, com a minha experiência, que depende de cada situação. Porque como a gente trabalha com um processo sistêmico, Sim. A gente vai mapear esses sistemas, né? Eu falo sistema, quem é o pai, quem é a mãe, né? Eu faço um mapeamento. Você volta, inclusive, antes do pai e da mãe, vai até... Se for necessário. Então, eu tento ir até onde lembra, onde é comum, onde faz parte da rotina. Se precisar, porque alguns processos levam naturalmente, eu nem preciso. É interessante, né? Eu tive uma cliente que rapidamente precisou ir, a gente falando ali dela com os filhos, que de repente a gente precisou chegar. Chegou no avô. E foi muito interessante, porque aí silencia, não precisa falar muita coisa. Sim. A resposta chega, né, do que ela precisava. É assim, porque estava conectado, né? E o que eu observo? Que todas essas relações, elas mostram um processo necessário
de evolução. Então, tanto para os pais quanto para o jovem. Agora, se não estivermos atentos, a gente perde essa oportunidade. E eu volto que é a questão do lugar. Sim. Então, se os pais estão sentindo que está dando um trabalhinho, né, o que os filhos estão fazendo, porque eles estão pedindo de alguma forma que alguém vá para o lugar. Ou que o pai põe o próprio filho no lugar, mas que para o filho ir para o lugar, né, a família vai precisar. Então, assim, eu tenho experiências com mães, né, que precisam de ajuda por conta desses comportamentos como você descreveu. Sim. Só que quando a gente vai ver, ela está totalmente fora do lugar. Pois é. Então, o cuidado é com ela. Pois é. Na medida que ela compreende, que aí é um processo de trazer, né, trazer à tona, mapear e trazer para a realidade, a gente faz qual que é a realidade? O que está acontecendo hoje? Né? Mas aí a gente começa, mas quem é que deu a ordem? Como é que concluiu? Não, é porque o filho fez isso, o filho decidiu, mas quem é que paga? Né? Aí, para poder ajustar, porque não é fácil. Né? Porque eles realmente argumentam se essa família tem que ter pulso firme, no sentido com ela mesma. Né? Então, a mãe precisou ser muito firme com ela, de falar assim, olha, e é esse o processo que eu conduzo. Né? Respira fundo para ir para o seu lugar. Tem eu tenho uma analisanda que o filho dela terminou o ensino médio e falou que não ia fazer academia, não ia fazer a universidade. Ela tem poder aquisitivo, de fato, né? É uma médica. Né? Não sei se é de Belo Horizonte ou de Montes Claros, estou preservando aqui o sigilo. Fato é que o filho dela disse, eu vou trabalhar. Ela falou, sim, você só fica nessa casa se você trabalhar. Você tem que pagar pelo menos a conta do seu celular e assumir outra conta da casa. Ou seja, foi uma ordem dela que eu achei muito interessante quando ela colocou isso. Na sessão seguinte, o menino foi trabalhar numa empresa de telemarketing. Foi o primeiro dia e voltou chorando. Ele não estava pronto para aquela realidade, né? Sabotagens, brincadeiras, e ele não está dentro da normose, ele tem questões outras que, de fato, trazem à mira os olhares. E ela continuou no papel. Olha, ou você vai estudar, e aí eu vou ajudar você a estudar, ou você vai voltar amanhã para o trabalho. Se você for demitido, você vai entrar na fila de novo do emprego. Eu achei eu senti a dor dela. Desculpe, eu percebi a dor dela em fazer isso. Mas acredito que ela não cedeu do lugar e tem colhido o que ela construiu a partir dessa persistência. É uma postura, né? E outra coisa que eu gosto de salientar, que é muito individual. Então, vamos supor que tem 3 filhos, pode ser que não seja necessário ou não seja coerente ter a mesma atitude com os 3 filhos. Porque aí a gente vai para a individualidade, a gente vai olhar por que acontece. Todos os nossos comportamentos, eles estão condicionados ao que faltou para a gente, ou que a gente acha que faltou. Todos, exato. Então, acha que faltou, né? Então, ele passa a ter necessidades ou de chamar a atenção dos pais, agindo como criança, mesmo tendo 18, 20 anos. É porque nós partimos sempre da condição de desejantes, né? Exatamente. Nós somos eternos desejantes sem um objeto que nos satisfaça por inteiro. Totalmente. E aí nós partimos dessa condição da falta, né? Os conflitos sempre têm a tendência de nascer da falta. Eu gosto muito, quando você fala de lugar, eu tenho a mesma impressão, eu compacto de você. Eu gosto muito da história, né, de Ulisses e Zeus na literatura grega, na Odisseia, né? Homero, acho que é Homero. Enfim, depois a gente resgata e nos comentários eu falo. Mas sim, acho que é a Ilíada, na Odisseia ou Ilíada e Homero. Enfim, ele descreve as narrativas gregas eram longas, né? Ulisses, ele vai para uma batalha e ele fica cerca de 10 anos fora, né, da cidade natal dele, deram ele como morto. Quando um guerreiro morria, né, um grego morria, a mulher era cedida a outro. Porém, ele era muito respeitado. Ele era o líder do exército e não voltou com o exército. Ele
se separou e aí é uma série de aventuras. Ele encontra, né, uma série de desafios nessa jornada. É muito interessante para voltar para o lugar dele, para casa. Exatamente. Para dar tempo a ele, ela fala com o rei, não, eu vou, né, seguir a nossa tradição, mas eu só quero terminar esse, ela estava bordando, essa era para ele, esse bordado que era para o Ulisses, e depois que eu terminar, eu compro a tradição. Aí o rei, ok. E toda noite ela desfazia Um ponto. o ponto que ele dizia, né? Fato é de lugar, o que me impressionou nesse livro foi que Zeus, em algum momento da jornada, ele está com os deuses gregos. E vá lá gostar de Deus, um grego, né? Tem Deus para tudo. Tem. E aqui é no momento, sem juízo de valor. Deus falava com Ulisses, não vai embora, não pare, que fica aqui. Essa deusaiada é muito chata. Nossa, Hades só é mal-humorado, etc. Né? Eu estou falando aqui do meu jeito, eu acho muito engraçado. E Zeus fala assim, Ulisses, se você ficar comigo, gosto muito da sua companhia, das suas histórias de guerra e de batalha, você é um general, eu te dou imortalidade. E Ulisses fala, de que adianta um imortal no lugar errado? Nossa, é muito Muito forte, forte. remete muito a essa fala aqui que nós estamos Exatamente. batendo maciçamente, né? Então ele diz, eu prefiro ser mortal no lugar certo do que um imortal no lugar errado. Ele chega, né, no final do livro. Então, de fato, quando a gente está fora do lugar da gente, a gente provoca uma série de efeitos colaterais também, Sim, né, Shirley? E o exatamente. que você Muitos me diz sobre efeitos. isso? Muitos efeitos. E assim, tem uma expressão também que a gente usa que é a conta chega. Né? Então, aqueles pais que não conseguiram ir para o seu lugar, né? Não é praga, não é punição, talvez eles Sim. não tenham consciência disso, mas a conta chega. A Então, maior assim, parte não tem consciência. não tem, não tem. Que volta para a gente. E também para os filhos. Então, os filhos que negam aí ocupar esse lugar, mesmo que eles não falem essa linguagem, mas que reconheça que ele veio dali, daquele solo, é aquele solo que consegue nutri-lo, que ele vai avançar cada vez mais. Se ele volta ali, nutre dele, né, daquele pai, daquela mãe, mesmo sem a existência física, mesmo sem ter conhecido, porque é um trabalho de dentro para fora. Né? Então, eu reconhecer de onde eu vim, né, o que me compõe enquanto esse ser humano aqui, para eu dar passos novos cada dia. Então, assim, quem resiste a isso, né, fala assim, é muito difícil. Esses dias uma cliente falou comigo assim, uma cliente, não, uma mãe de um projeto que eu atendo em outra cidade, e eu disse para ela algumas orientações em relação, o casal é separado, né, os pais dos filhos, em relação ao olhar dela para o pai dos filhos, né? E eu disse para ela, os seus filhos vão ver o pai dele, vão se ver primeiro, depois que eles enxergarem o pai deles, mas eles só enxergam o pai deles através do olhar da mamãe. Aí ela disse, mas aí tá difícil, a mamãe tem um olhar bacana. Aí eu falei, a sua escolha. Eu não posso te dizer nada diferente disso. Aí ela, vai ser difícil. Eu falei assim, mas é possível. Nosso trabalho, eu acho, a seriedade está aí, né? A gente não pode determinar o que o nosso cliente vai fazer, dela, né? Exatamente. Eu sempre mas falo aí isso. Eu consigo apresentar sugestões, os cenários, efeitos, como você isso. disse, de não respeitar esses princípios. Então, se eu tenho meu pai, né, a minha mãe nega o meu pai, eu olho para o meu pai pelo olhar da minha mãe. Acho que alguém até já falou isso aqui, né? Mas aí a gente vai enxergando isso, que é trazer para a consciência. Então, mapear o sistema no trabalho envolve isso, né? Então, se eu atendo 18, 19, 20, 25 anos, 30, ainda com 15, porque aí, independe da idade, a gente vai mapear para perceber que idade esse indivíduo que eu estou ali atendendo está em relação à situação que ele trouxe. Vamos supor que foi em relação aos pais. Então, é possível que ainda esteja ali na idade da frequência vibracional, por exemplo, da adolescência, que é de 7 anos e meio até 14,5. Então, está ali totalmente na frequência do pai. Aí tem o olhar dessa mãe que interfere nesse trazer o que é do pai para ele seguir. E, no caso, eu tenho a experiência de duas pessoas que o olhar da mãe, até onde eu sei, nem interfere. Pelo contrário, né? Uma fala, que não deseja que a filha cresça sem pai. Uma analisando,
né, tem uma filhinha de 3, 4 anos, ela tem muita resistência com guarda compartilhada, então ela sustenta. Eu falo aqui preservando as identidades, até porque eu atendo online, tem paciente até na Argentina, né? Então, e outro dia eu a provoquei, né? Você está num divórcio, você não se divorcia porque você não está dando conta nem da guarda compartilhada. Então, você vai viver uma vida infeliz, jovem. Não aguento nem pensar. Mas você já pensou que isso é levantar a bandeira para a alienação parental e, vindo de você, o lugar que você ocupa na sua comunidade, a sua profissão, talvez isso seja algo que você ainda... E aí veio o silêncio. Porque ela percebeu que ela não queria mais o casamento e, igualmente, ali ia provocar uma alienação parental. E ela é uma mulher que trabalha com pessoas envolvidas, né, que precisam de cuidados, né? Então, e aí tem um outro caso de uma pessoa que eu gosto muito, que é muito lúcida e tem a lucidez de perceber que os filhos estão partindo, indo caçar o seu lugar, né? É divorciada também e sofre pela parte dos filhos, né? Para essas mães, né, que têm essa dificuldade de permitir que os filhos, mesmo na infância, lá de 3, 4 aninhos, faça a guarda compartilhada com o papai, que é importante, para essa outra que tem filhos mais velhos e que eles estão indo para o mundo. O que você diria? Como manejar isso? Eu sei que isso dá consultório, etc., mas assim, algo para acalmar o coração de mães, assim, porque eu tenho certeza que, além delas duas, tem muita gente ouvindo, né? Sim, sim. Eu costumo dizer, sou bem direta, sabe? Sou bem verdadeira. Eu digo, olha, se você precisa acreditar, não, mas se você chegou até mim, porque você já está 50% preparada. Eu costumo dizer isso, sabe? E tem que pegar na dor mesmo, sabe? Porque uma mãe que procura ajuda, ela quer que o filho se dê bem na vida. Sim. Ela quer que o desenrolar dos processos sejam positivos, né? O crescer. Aí, o que eu vou dizer para ela? Se você for contra, né, as ordens do amor, se você for contra as ordens, não vai dar certo. Aí é a sua escolha. Né? E ela vai dizer, não, mas eu não quero contato com o pai. Eu tenho muitos casos assim, né? Inclusive nessa instituição que eu faço esse trabalho lá, que é mais social. O trabalho é mais social, que eu digo, que abrange muita gente. Sim. Coletivamente. E ela... Não se dão conta que isso é provocar alienação parental, né? Exatamente. Algo que prejudica muito o amadurecimento daquele ser, Exatamente. Né? E eu vou mais profundo, sabe, Rafa? Eu falo para elas o seguinte, que é a metade delas que está sendo questionada. Então, mais do que questões legais... Sim, mas quando eu falo alienação parental, a minha preocupação também é mais emocional, porque é um termo muito usado no direito, né? É um termo mais técnico, né? Exatamente. E a gente vai, assim, muito direto, sabe? No sentido de que a metade... Já tive casos de falar, né? De criança falar assim, não, eu não devia ter nascido, ou então tinha que nascer de novo. Então, isso significa o quê? Que eu não sou... A minha completude não serve. Né? Inclusive, esse caso que eu estava contando envolve isso, envolve se mutilar, né? Então, assim, tem toda essa questão que envolve a mamãe olhar para o pai. Para que esse adolescente, esse jovem já está na fase de 14 a 20 anos, os filhos, então precisa olhar, precisa encontrar. Aí entra a questão da segurança, que eu também... Porque que é o mais delicado? É que eles entendam que a intervenção que eu faço, ela está ligada à postura interna. Porque vão falar comigo assim, não, mas ele é perigoso para meu filho conviver com esse pai. Eu falei, tudo bem, eu não estou falando disso, não. É um discurso comum, né? Isso. Eu falei, não estou falando de conviver, eu estou falando do que está passando aqui dentro. Né? O quanto você acolhe a história dele, porque ele veio dessa história. Então, aí entra um processo de saúde mental. Sim. Né? Se eu vim dessa história, minha história negada... Eu gostei disso, né? Parte então, dele eu trabalho tá sendo anulado pela mãe. Né? Eu falo, o que você quer? Né? Se você quiser que os efeitos sejam diferentes, você tem que mudar.
tem que fazer diferente. Interessante sua abordagem, muito interessante. E é bem profunda e é rápida. Né? Então, a inversão neurolinguística é inverter o olhar. Né? Mudar o jeito de ver, que a gente fala 3 tempos de coerência. Né? Sim. Mas eu tenho que abrir a visão, ampliação da mente, né? Ampliar a percepção. Então, eu tenho que falar e fazer. Enquanto eu não falo e faço, eu não mudo minha linguagem. Os filhos sabem. Né? E a gente até usa uma expressão. Você quer que seu filho olhe para você e olhe para o papai de forma natural, ou que ele ande assim, ó, sem saber se olha para o papai, se você aprova? Isso, né? Aí vem a série de dificuldades relacionais. Dessa abordagem. Então, a inversão neurolinguística é a mudança do olhar, que primeiro muda a visão. A visão. Então, traga um problema, traga a situação. Então, a gente vai inverter aí esse olhar, né? Sim. Que aí eu amplio, né? Porque a questão da caixinha, quando você falou aquela hora. Então, eu fico numa caixinha mental. Da ampliação. Ampliação da visão. Aí a gente começa a entrar num processo de falar e fazer. Que aí é a materialização do que foi feito antes, né? Dessa questão de inverter, ampliar. Agora vamos para o tete-a-tete. Isso, ótimo você trazer. Porque aí vem o que foi identificado no mapeamento, que são os padrões de comportamento condicionados. Sim. Padrões de comportamento condicionados. Isso, para quem se liberta disso, é maravilhoso. Às vezes a gente se sente como um ET, mas assim, ia falar. Existem... É leve e dói. É leve e dói. É leve e dói porque é uma música que só quem se libertou desses padrões de condicionamento escuta, né? As outras pessoas não escutam e você começa a dançar sozinho como um doido. Sim. Como diria Nietzsche, eu acredito, não sei. Mas... Você acredita que esses padrões de condicionamento, eles têm objetivos, eles têm agendas mais do que sociais, eles têm agendas políticas, econômicas, eles têm agendas que envolvem contextos muito maiores do que nós imaginamos, né? Muito mais profundos, muito mais. Eu também acredito. Envolve todas as esferas, né? Especialmente familiar. Porque aí é aquela questão de fazer errado sem culpa. Então, é capaz de fazer errado, de matar sem culpa nenhuma, porque eu estou cumprindo um padrão familiar. Sim. Eu honro uma história, eu honro um comportamento de alguém. Então, tem essa lógica também. Então, por isso que é muito mais profundo. Né? E volto mais uma vez a dizer, a conta chega. Né? Então, às vezes, um comportamento de um bisneto aqui está condicionado a uma crença que trouxe aí de muitos e muitos anos. Sim. Né? Eu percebo isso claramente e a gente vê que dói, né? Seria arrogante falar, nossa, eu sinto como dói. Não, mas a gente vê como dói e como que a pessoa muitas vezes não consegue se desvencilhar disso, por mais que você aponte, né? Você aponte, porque também é invasivo você dizer, olha, você está condicionado aqui. Isso não é uma terapia, não, isso aí é mais uma vez condicionar de novo, né? Exatamente, e nem funciona assim. Não Na verdade, lembra que eu disse que terapeuta. Eu não vou muito atrás? Sim. Em histórias do passado? Sim. Então, a gente faz ali uma linha temporal do que ela já experimentou até achar os padrões, que tem alguns que nós todos temos, né? Rejeição, especialmente quem tem irmãos mais novos, né? Então, isso tudo é muito comum. Então, eu falo com muita tranquilidade sobre o que é comum acontecer. Que não tem culpa, não tem erro, não tem nada. Inclusive, eu não uso certo e errado, muito raramente. Né? Porque é um processo lógico. Né? Então, se eu vou por um caminho, o resultado é esse. Se eu vou por outro, o resultado é outro. Então, é um processo lógico que a gente vai olhar para isso. O que aconteceu nessa história, quais são as marcas, os registros, para a gente chegar nas palavras. E essas palavras representam esses padrões. Aí, em cima disso, a gente vai cuidar. Né? Está disposta a cuidar? Não quero. E é muito lindo, isso. Né? É muito lindo, porque aí a pessoa apropria do processo. E é com ela agora, né? Adulto, eu costumo dizer, agora é comigo. As pessoas, essa coisa de você não voltar muito, eu acho interessante, porque analisando minha, é engraçado. Eu tenho... as mulheres, elas confiam no meu trabalho e eu fico muito honrado por isso, sabe? Porque nós conhecemos a história do patriarcado nesse país, né? E ser um psicanalista que é ouvido para muitas mulheres, mulheres abusadas, mulheres, né? Que sofrem violência doméstica, para mim, é motivo de muito orgulho ter a confiança delas, sabe? Por isso que eu sempre gosto de trazer à memória histórias dessas mulheres. Eu também não volto muito ao passado,
E eu analisando as minhas... Foi no psiquiatra que eu encaminhei, né? Porque eu não medico, nós não medicamos, e eu já percebi que havia necessidade. Aí ela voltou na próxima sessão e falou assim... a primeira coisa que ele me perguntou é sobre minha infância. E eu achei que você ia me perguntar isso já com 7 meses de sessão, né? 7 meses. E achei que você ia me perguntar da minha infância. E você não perguntou até hoje como que fica os Formatado, equívocos, né? né? Que As tem que pessoas acham ser, né? a psicanálise é isso, quando você volta no passado. Aí eu falei assim, mas eu conheço a sua infância. Cada Há contexto, 7 né? meses eu conheço ela. Você é adulta, está contando a sua história. Eu não preciso perguntar como é que foi a sua infância. Com 5 anos que você... Não, você me falou da sua infância, você me falou que você tem pai não declarado. Aí ela assustou, ou seja, uma escutativa que percebe tudo nas entrelinhas, né? Exato. Então, as pessoas ficam presas até nos rótulos das próprias intervenções terapêuticas, né? Muita gente foge da psicanálise porque fala isso. Para quê? Ficar remoendo passado? Demora. Não. Então, olha só, né? Eu trouxe esse exemplo para dizer isso, porque você falou que você vai até onde precisa. Se eu precisar, eu pergunto, eu vou. Mas um psicanalista com escuta atenta, uma sistêmica, você pega, né? Quando eu falo, não, eu conheço a sua infância. Você não tem pai declarado, ela assustou. Você falou em algum momento, você falou. Exatamente. E eu estou aqui para te ouvir. Então, assim, a pessoa vê como que é sério o trabalho de quem quer cuidar. Sim, e como exatamente. que nós temos que escolher bem as pessoas que cuidam de nós. Né? Exatamente. É muito sério, né? Não é brincadeira, né? Eu falo que é um trabalho corretivo. Sim. Né? Por que corretivo? Porque tem que corrigir comportamentos. Eu não mudo se eu não corrijo, se eu não me comprometo as pessoas têm com aversão isso, né? à palavra correção, né? Mas é isso mesmo. Tem que corrigir. Eu tenho que me comprometer, né? Falar e fazer. Sim. Nessa questão que nós falávamos, né, do olhar da mamãe e para o papai, a pessoa que tem transtorno de personalidade narcísica normalmente nunca aparece em consultório de ninguém, né? Mas, vez ou outra, uma mãe aparece e aí você vê traços, né? E aqui não é juízo de valor, na verdade, o narcisista... ele é uma vítima, sofre muito, né? Faz sofrer, maltrata, mas ele, na minha visão, ele também tem que ter nossa compaixão, porque sofre muito, né? E você percebe que a mamãe está ali e a mamãe é bem narcisista, né? Não tem um transtorno a ponto de viver uma vida narcísica. Ela é narcisista com relação aos filhos. Ou seja, é aquela mãe assim, você vai fazer o concurso? Sim, vai fazer o concurso da prefeitura de Montes Claros, ótimo, tem que ser independente, mulher... tem que Filho ser troféu, né? Isso, mulher não pode depender de homem, tá? Aí a filha, tá bom, inclusive se eu passar, eu vou fazer uma experiência, eu vou morar sozinha, eu acho que isso é muito bom para mim. Para que você vai morar sozinha, com essa casa grande? Não, guarda esse dinheiro e compra um carro, não precisa sair de casa, não. Então, você percebe que a mãe está manipulando toda... né? Manipulação. Você percebe isso no seu trabalho? Sim, claro, claro. E eu falo com verdade isso. Fala. Eu Faz falo, um pouco d'água, Lucas, por favor. porque eu trago primeiro que o trabalho é para uma mudança de linguagem. Sim. Então, eu começo a explicar que algumas palavras elas serão muito importantes para a abertura mental. Então, que não levasse a palavra ao pé da letra, mas num contexto de ampliação da mente mesmo. Então, por exemplo... Porque tem gente que não dá conta também, não né? dá conta. Aí eu pergunto se compreendeu. É claro que tem o processo, tem o tempo de cada um, né? Então, quando a gente fala... né, com a mãe descreve algo, minha mãe acontece assim, faz isso, né? Muitos casos de a mãe adoecer, da mãe ter, né? Fala, minha mãe quase infartou. Eu falei, mas aconteceu mesmo? Porque o que a gente pretende? É que o amadurecimento tome conta, né? O amadurecimento como adulto. Então, se procurou por ajuda, é porque está precisando ocupar o lugar dele na idade que ele tem. Sim. Então, independente da idade, os pais sempre são os pais. Né? Mas aí, se eu estou lidando com alguém que quer assumir a vida adulta, então nós temos que olhar para isso. Eu falei assim, não, eu não consigo ir, porque minha mãe faz isso. Eu falei assim, é manipulação. Né? Mas aí, antes, eu trabalho esse respeito por essa mãe. Sim. Né? Mas aí eu vou e trago essa questão, que se ele não der o passo, não há evolução. Ele fica preso, né? E eu sou mais radical. Eu digo assim, se os pais estão atrás, nasceram antes, eu fico olhando para trás, eu estou olhando para onde? Sim. Aí eu falo para a morte. Aí eu imagino que não é o que você quer que flua a sua vida. Então, se você quer que flua, você olha para eles com
como alguém que vai dar conta do que eles estão vivendo. Né? Então, eu também procuro trabalhar com muito respeito à figura materna e paterna. Quando eu percebo esse tipo de conduta de manipulação, né, para ter o filho ou a filha perto, ou para influenciar no namoro, na graduação que vai fazer, eu acredito que quando você mantém o respeito, né, e aí você mantém o lugar dessas pessoas, você promove no cliente, no analisando, no paciente, uma neuroplasticidade cerebral que o move à frente com autorresponsabilidade e autocompaixão. Exatamente. Sim. E amor pelos pais. E amor pelos com pais. muito respeito. Esses dois. Eu sou autorresponsável, eu tenho autocompaixão. Olha, bye, bye, amo vocês, exatamente. Mas... E mesmo essa mãe sendo assim, com todas essas características, se ele traz isso e vira bandeira, é arrogância. Não. Aí eu já faço o inverso, né? Já falo assim, mas aí você está acabando com quem te deu a vida. Isso, Aí a gente traz para a inspiração, né? O que te inspira nisso? Sim. Nós falávamos no making-off, né, de uma frase que deu um pouco de rebuliço do padre Fábio. Eu falo porque foi público, né? Ele falando que as mães não são intocáveis, né? Assim, a fala dele teve um contexto. Sim. Eu não acho que ele falou nada de equivocado dentro do contexto, né? É um contexto de fé religioso e nós não vamos fazer juízo moral aqui, juízo de valor e nem moralidade, mas na verdade ele tem razão nesse sentido, né? Sim. Exatamente. E ele tem muita razão no sentido se esse adulto volta sem levantar a bandeira e sem arrogância. Exatamente, não porque nós somos resultado do que faltou em nós. Sim. Então, se eu olho para minha mãe como humana, sim, fala assim, o comportamento, eu insisto muito nisso, comportamento muda. Então, eu não preciso, muitas vezes a gente está apegado ao comportamento dos nossos pais. Então, às vezes, esse jovem chega criticando a mãe e o pai, mas está criticando o comportamento. Enquanto eu critico o comportamento, eu não me nutro deles, para eu poder ir mais, para ser melhor do que eles. Sim. Entende? Melhor no sentido do processo evolutivo. Do processo evolutivo, exatamente. Sobretudo emocional, mental, exatamente. E honrar a vida que recebeu, porque eu tenho o dever de ser melhor, né? Eu tenho o dever de realizar. Algo que nós temos que falar, né? A ancestralidade é algo que eu acredito muito, penso que você também, é algo que devemos honrar, né? É quem nos deu a vida. Essa geração que todos apontam que é uma geração que deu errado, eu não acredito nisso, é uma geração que ela é o que ela tem que ser e ela foi conduzida assim por uma geração anterior. Processo lógico. E não é? Exatamente. Então apontam para eles, mas deveriam apontar um pouquinho para trás. Exato. A consequência, naturalmente, eles têm menos relação, menos afetividade, relações mais superficiais com os pais. Remediar isso nessa altura do campeonato para uma geração toda, qual que é a sua visão, sabe? Se essa geração que procura ajuda, mesmo que seja pelos pais, né, é trazer a consciência de algo que não muda. Não muda com o tempo, não muda com a modernidade, que é quem é pai e mãe, de onde que eu venho, né, e o que eu devo fazer com essa vida que vem dali. E eu uso um exercício que eu gosto muito, que é esse do solo, que dentro desse solo tem tudo. Tem todas as felicitações, todas as tragédias, tudo que deu certo, tudo que deu errado. Então, eu só consigo dar um passo significativo na vida se eu olho para esse solo do jeito que ele é. Sabe? Teve brigas, teve separações, teve exclusões. Enquanto eu não acolho tudo isso, mesmo sem ter consciência de tudo que aconteceu, eu continuo, eu costumo dizer que é virando assim, né? Dá certo mais ou menos. É como se fosse a roda quadrada, né? Sim. Ela não flui com leveza. Ela tem mais desafios. Então, a gente usa muito o símbolo do infinito, né? Que é o símbolo da pedagogia. Eu vou voltar no mesmo processo. Eu volto para eu poder refazer o processo. E volta mesmo, não tem jeito. Interessante que isso acontece na psicanálise. Os analisandos, o psicanalista tem muita atenção. Alguns, eles estão tão
presos numa suposta dor, que eles fantasiam traumas, eles fantasiam a dor. Não estou falando que não existe. É porque está na visão túnel, que a gente chama, né? A Exato, criança né? está na visão túnel, então ela vê pelo ângulo São dela. angústias que nós temos que suportar. A vida tem tristeza, a gente tem que diferenciar tristeza de Sim, depressão, sim. não é? Mas nós temos um problema hoje, nesse contemporâneo, as pessoas fantasiam tudo, inclusive o sofrimento mental, inclusive o sofrimento emocional. E se você não for atento, Exatamente. você vai para uma metodologia que não vai... você vai ajudar esse paciente a afundar, de fato, nessa fantasia. Exatamente. Por isso que eu trago muita verdade. Ela está com raiva, então vamos ver. O que você não conseguiu realizar? Raiva é isso, é frustração. Então vamos lá. Eu também falo isso. Outro dia eu falei, você está com preguiça. Casos de preguiça de patológicos é outra trabalhar. história. Isso, porque você vai namorar. Né? Você namora, você pega a bicicleta e vai fazer trekking. Aí, para trabalhar, você está depressivo? Então, você está com preguiça? Mas é o traço, né? Se você escolhe para cá, o resultado é esse. Qual que você quer? E falo mesmo, sou muito claro, as pessoas... mas eu falo com muita... Eu procuro ser... com respeito, muita ternura, lógico, né? Exatamente. Sim. Né? Está assim, dentro do contexto. Isso. Será que isso não é preguiça? Porque... Assim, preguiça é uma coisa humana e tá tudo bem se você tiver preguiça, porque tem dia que eu também tenho preguiça pra caramba. Inclusive, a gente tem que normalizar, às vezes, o não fazer nada, porque virou tudo muito duro, né? Exatamente. Nós estávamos falando, né, que eu tive um episódio de Dor Crônica essa semana e eu repensei muita coisa nesses 2 dias, né? Eu sempre fazia pausas, sabe? E o que eu percebi nesses 2 dias de repouso, eu tinha perdido minhas pausas, Shirley. Exatamente. Eu estava ligando, eu acordava e ligava. Engolia alguma coisa. Eu comentei com você, né? Que é só quando você se observa e respeita. Isso. E aí, quando eu estava no hospital, eu te mandei uma mensagem, né? Tive que adiar um compromisso contigo, você falou sobre auto-respeito e aquilo me provocou muito. Eu falei, não. E eu voltei, de fato, com as minhas pausas. Porque não, agora é hora do nada. Nada. Exatamente. Entendeu? É muito interessante você ter falado isso. E como que a gente se torna muito mais, eu não vou dizer produtivo, feliz com os nossos fazeres, quando a gente se permite isso, pausas, né? Uma coisa que é muito comum, eu falo até de uma experiência pessoal, né? Eu morei em Belo Horizonte por 17 anos e voltei para cá tem 1 ano e meio, né? E muitas pessoas que não tem, talvez, a lucidez, não tem o respeito, e às vezes são maliciosas, né? Sugerem, por que você voltou? Não deu certo? Por que não deu certo? Não, eu voltei porque eu tive proposta de trabalho aqui, porque eu consegui uma transferência do Estado aqui, eu nasci aqui, e o que eu tinha que viver lá foi vivido, né? E eu me lembro de um poema de T.S. Eliot que ele diz assim: o lugar de partida sempre será, após a jornada, o lugar de nossa chegada. É muito interessante quando ele diz, né, que nós sempre temos origem, nós sempre temos o lugar, apesar da jornada. Mas a jornada é que faz o Rafael de 17 anos atrás chegar no lugar de partida e ser outro, né? Exatamente. É outra pessoa. Exatamente. Aquele lugar ainda é aquele lugar de partida. Sim. É origem, né? Eu não mudo, né? Então, qual que é o adoecimento hoje? É querer mudar esse lugar de partida. Lugar, exatamente. Ele não muda. Não muda. Falou, se você negar, né? Foi para a 2ª sessão, foi para a 3ª, ainda negando, não tem mais como te falar. Eu tive problemas assim, nada. Mas quando eu voltei, e olha só, né? Psicanalista. As pessoas acham que a gente não tem, por isso que eu faço terapia. É humano, né? É humano. Eu, em algum momento, nos 2 primeiros meses, eu achava que era o mesmo lugar, sabe? Assim, em termos das pessoas. E aí a ficha caiu, eu falei, nossa, eu estou pagando mico aqui, porque né, eu estou agindo como... eu agi há 17 anos atrás. Que legal, a relação é outra, porque mudou o lugar. Mudou, né? Essa compreensão do lugar nas relações, ela é muito interessante. E no meio daquela empolgação do retorno, eu não percebi que eu estava, às vezes, sendo invasivo, né, com algum parente, que eu estava sendo omisso com outro. E aí a minha analista falou que aqui não é o mesmo lugar mais, não. É outro contexto. Né? Aí eu pensei...
essa função não é sua mais. Alguém já assumiu, você ficou fora de 17 anos, já tem alguém fazendo isso. Nossa. Muito Aí saiu, né? Que aí ampliou a visão. E aí você sai trazendo as pessoas para conversa, para reatar, para dialogar e para colocar, né? Tudo na ordem do amor, né? Porque a família, quando a gente tem uma família que tem relações saudáveis, é muito bom e eu gosto de manter isso, sabe? Eu gosto. Não deixa de ser o ponto de evolução. Né? Não Família deixa, é o lugar da nunca. evolução. É um desafio sempre, não é, Shirley? É o da evolução. É um desafio sempre. Na sua clínica, você percebe mais as famílias, elas sempre se limitando, talvez não seja a palavra correta, mas assim, o núcleo familiar está sempre muito, na maioria, né, dos casos que se acompanha, pai, mãe, filhos, ou você percebe que famílias ainda tradicionais permanecem aquela coisa do avô, avó, pai, mãe, tios, e aí entram esses jovens de 18 anos. Tem algumas famílias aqui, assim, no Norte de Minas ainda, ou não? Tem todo formato, né? Mas, assim, você fala se tem mais ainda com os avós? Porque eu percebo que na minha clínica está mudando muito. É só pai, mãe e filhos. Assim. Praticamente. Pai, mãe e filhos, ou só mãe e filhos. Interessante você falar isso, que nós temos que agora falar, né? Aplaudir essas mulheres, né? Que mãe e filhos, né? A maior parte da economia brasileira, ela é movida por mulheres, né, que têm filhos e que não têm companheiros, ou que o companheiro deixou, ou que os dois chegaram num acordo, e as pessoas não sabem disso, né? Que a maior parte da nossa economia se volta em torno do trabalho dessas mulheres. Com certeza. Eu acho isso lindo, sabe? Muita força, e né? Tem esse momento de aplauso para essas mulheres, porque, de fato, eu percebo, não é fácil, né? Eu tenho pessoas próximas, tenho uma pessoa que eu gosto muito, e eu percebo e admiro muito, que não tem olhar de peso, não tem olhar de, podia não ter feito, podia, né? Não, admiro. A mulher e seu lugar na família. Enquanto você falava aí, em mim vai pulsando, eu imagino, sabe? Né? Pulsa muito, porque a mulher sai do lugar com muita facilidade. Inclusive com esses processos de bandeira, sabe? Bandeira, mulheres que levantam a bandeira, eu arrepio. Quando elas falam, sou mãe solo, eu dou vontade de ir lá correndo e falar, não fala isso para isso, não. Não fala isso porque não é bom para você, não é bom para o seu filho. Sim. Isso não muda, que é ela que arca com toda a despesa, com todo o processo educativo. Mas a linguagem... a atenção da comunidade, porque as pessoas fantasiam, né, um feminismo torpe. E aqui eu me implico, porque existem movimentos radicais, e isso que a Shirley está falando é importante, né? Exatamente. Favor, continue, é muito sério, porque isso faz com que as mulheres achem que é bonito estar nesse lugar. E não é bom para a saúde delas. Inúmeros processos de saúde, adoecimento das mães, das mulheres, inclusive sem conseguir que os filhos sigam a vida afetiva por conta delas também não serem modelos, entre aspas. Não que elas tenham que ser modelos, mas elas não conseguem reconectar a própria afetividade. Elas passam a ocupar esse lugar de extrema força, eu dei conta, né? Tem muitos casos de sucesso, mas a gente tem muitos resultados aí que poderiam ter sido diferentes. Quando você falou o lugar da mulher, né, que é um lugar facilmente mudado, que ela não tem uma garantia daquele lugar, isso eu confesso que me doeu. Dói muito. Porque elas se adaptam rapidamente pela sobrevivência dos filhos e delas, mas não é bom para ninguém. Né? Não é bom. Hoje a gente tem aí muitas dificuldades com os jovens homens, né? Por conta um pouco disso. Eu arrisco dizer que a culpa, né? Vão me linchar aí, mas nós mães, eu vou me colocar, temos culpa. Sim. Né? Por conta dessa força. A gente se torna tão forte que a gente confunde nos filhos onde é a força de cada um. Sim. Nas relações, mesmo que o pai não esteja presente, isso não muda. É o olhar para o pai. Olhar para o pai. Você falou que vão te linchar, né? Mas a gente se implica no que a gente fala. Eu falo de um feminismo radical porque eu vi isso em Belo Horizonte. Confunde todo mundo. Com uma amiga
que ela foi expulsa de um grupo, ela foi conhecer e mandaram ela sair porque ela tinha filho. Ir para aquele grupo feminista, para ser feminista, não se pode reproduzir. Olha só. Você não pode ter contato Não com a pode ter contato genitália com o homem, né? masculina. Então, olha, isso é saudável? E aí, se a gente for olhar, essa relação dela está ligada a uma falta. Sim. Lá com os pais. É o olhar para o papai dela aquele grupo, né? Que foi alterado, olhar para o papai. E aí eu me implico mesmo. Esse tipo de militância não ajuda ninguém. Não a separação, ninguém. Essa minha amiga, ela excludente. ficou extremamente mais fragilizada, que ela é mãe solo. Aí foi buscar um movimento de raça, né? Ela é melhor buscar por um homem que possa fazer, né, o papel na vida do filho. Eu falei com ela, você está buscando um companheiro. Por uma pessoa, né? Um masculino, não precisa ser companheiro. Aí foi para um outro grupo, não, sua pele, ela tinha uma pele mais ou menos... Não, você é branca, você é daqui. Então, assim, são militâncias que para mim não tem sentido, sabe? Elas atrapalham, se não tiver clareza, né? Consciência do processo. Ô, Shirley, caminhando assim, né, para a gente encerrar e retomar logo mais, né? Na segunda que vem nós vamos conhecer a Casa Luz, nós vamos gravar lá, se a equipe técnica aprovar a questão da acústica, da iluminação. E eu queria já adiantar que nós vamos apresentar para vocês um novo modelo de processo terapêutico, né? E vale a pena se ligar. Antes de Shirley dar, né, a palavra final dela, já adianto para vocês que lá também, logo eu vou lançar nas redes, né? Estou tricotando com a Shirley a respeito das oficinas de escrita criativa e escrita analítica, né? Então, é lá que eu vou desenvolver todo o meu trabalho presencial e sugiro às pessoas que procurem a Casa Luz. Lá existem diversos profissionais capacitados com diversas metodologias, tanto para o corpo quanto para a mente, para as emoções. Eu quero deixar a palavra com a Shirley. O tempo para a gente, para nós dois, sempre é curto, eu acredito, sabe? Fica à vontade se você quiser falar para quem nos ouve, se você quiser falar comigo, sua experiência que hoje foi muito positiva. Nós caminhamos por, né, vários lugares e eu acredito que é uma mensagem muito boa, tanto para pais quanto para filhos adultos. Sim, sim. A palavra é sua. A mensagem que eu deixo é que... Parece aqui, né? Sim, sim. Que eu deixo é que o autoconhecimento, para mim, não tem outro caminho, não tem outra saída, que é se abrir, né? Que a gente fala abrir para o despertar. Né? Então, despertemos. Inclusive, eu tenho um projeto que chama Momento Despertar, porque é a ampliação da visão. Por que isso é importante? É para a gente não ser manipulado por nós mesmos, porque a gente tem ideias pré-concebidas, a gente tem ideias que atrapalham a gente criar os filhos, atrapalham os filhos compreenderem nossas emoções, nossa humanidade. Às vezes a gente quer seguir um padrão, mas deixamos de ser humanos, também saímos do lugar, né? E os jovens ficam perdidos, precisando de pessoas que estão seguras do lugar que decidiram estar e que precisam estar, como pai e mãe, né? E a gente criou lá essa casa com esse objetivo, que a pessoa se encontre esse lugar para se conhecer melhor, né? E o processo é de cada um. É de cada um. Para se conhecer melhor e também para se curar, né? Isso. É um espaço muito... Cura da compreensão que a gente fala, né? Compreender os processos. Eu agradeço muito a sua presença aqui, tá? Para mim é um dia muito especial. Eu e você, nós falamos, né? Tem uma coisa aí, né? Momento de despertar, Solution Hunters, o despertar. Nós caminhamos em busca da lucidez. Eu fico feliz que não seja um solitário, né? Exatamente, também fico feliz. Agradeço a equipe da RA Mídia. Obrigado, Eric, Rodrigo, Lucas. Se você precisar aí de uma equipe de audiovisual de alto padrão técnico, contrate RA Mídia, né? Eles estão um pouquinho cansados de mim, porque eu sou muito chato, mando mensagem o dia todo quando tem podcast, né? Mas procurem, são os melhores do norte de Minas, tá? Agradeço a você que nos acompanhou. A oferta que eu te peço é compartilhe esse conteúdo se você acredita que pode te ajudar alguém, que pode transformar a vida de alguém. Compartilhe e também nos ajude, curtir, comente, interaja conosco, tá? Segunda-feira que vem, você vai conhecer a Casa Luz e se encantar. Muita paz.